Graças a Deus. Queridos, preste atenção. O tema dessa palavra, que o Senhor colocou no meu coração, é chamados ao crescimento. Você pode repetir comigo? Diga, chamados ao crescimento. Presta atenção. Toda a nossa vida, no geral, enquanto eu falar, você vai visualizando isso comigo. Toda a nossa vida ela é composta por níveis a subir. Amém? Por etapas a cumprir. Degraus que nós vamos alcançando. Tudo na vida é assim. É sempre assim. Quando nós nascemos, por exemplo, preste atenção. A princípio nós não falamos, não andamos, não sabemos nem sequer comer sozinho, não é verdade? Se a mãe não insistir para colocar o peito na boca do bebê, ele não dá conta nem de comer sozinho. Então quando nós nascemos, nós temos muita coisa para crescer, para evoluir. E assim o tempo vai passando e a gente vai crescendo. Quando vai chegando perto do primeiro ano, por exemplo, quem já teve filho aqui sabe que essa é uma das fases mais gostosas da criança. Quando ela está inteirando assim, 8 meses, 9 meses, ela já começa a engatinhar, não é verdade? Se bem que tem criança que é tão acelerada que com 10 meses já está andando. Teve alguém aqui que teve um filho que andou com 10 meses já? Olha só quantos, amém? Dizem que antigamente os meninos nasciam com os olhos fechados e custava abrir os olhos. Era assim, gente? Verdade? Quem é mãe um pouquinho mais antiga aí? Não velha, velha é o diabo, um pouquinho mais antiga, amém? Os meninos nasciam com os olhos, demoravam quanto tempo, mãe do vídeo, para abrir os olhos? Para abrir os olhos? 3 dias. Hoje já nasce assim, ó, e já nasce pedindo a senha do Wi-Fi. Essa da pastora Graça, boa, né? Me ajudando com as piadinhas. O menino daqui uns dias já vai nascer e fala assim: doutor, tem rede wireless aqui? Gente, o negócio hoje é só um dado, isso aqui não tem nada a ver com a palavra não, mas veio agora. Nós somos a geração mais bem informada de toda a história da humanidade. Você sabia que um adolescente hoje de 13 anos, escuta isso, quando eu ouvi eu fiquei assustado. Um adolescente hoje de 13 anos, ele tem a mesma quantidade de informações do que um homem de 30 anos tinha no passado. Pensa nisso. O que nos tempos antigos uma pessoa demorava 30 anos para conhecer de informação, hoje um adolescente tem. Então a coisa é muito rápida. Eu penso que a evolução está sendo tão acelerada que daqui a uns dias os meninos literalmente já nascem falando. Porque na verdade eles falam muito rápido, andam com 9, 10 meses. Mas aí isso faz parte do quê? De um processo de crescimento na nossa vida. Tudo é assim, né? E quando vai chegando perto dos 10, 11 meses, 12 meses, começa a falar, né? Já vem um papá, já vem um mamã, as crianças já vão, titio, né? Os nomes mais fáceis da família já começam aí dizendo. Aí a pessoa fica logo orgulhosa, né? Já sabe falar meu nome. Lá na tua casa eu não sei como é que foi primeiro, se falou papai ou mamãe, né? Mas isso é sempre uma luta santa dentro de casa. Aí falou papai primeiro, tá vendo? Né? Outros casos aí, falou mamãe primeiro. Gente, essa fase é maravilhosa. Quem não curtiu ainda, vai passar e você vai ver que é muito legal. E aí a gente começa a já querer andar, né? Já sabe o que quer. Quando sente sede, pede água, mesmo que seja dada, né? Ou eu sei, só a mãe às vezes entende, mas a gente já sabe o que quer. O que você quer, filha? Aí já aponta. O que é isso? Crescimento na vida. Amém? E aí a pessoa chega numa fase que ela já fala quase tudo, já anda, já come sozinha, e aí vai passando para o próximo estágio. Olha a vida crescendo, que é a fase de entrar na escola. Alguns casos isso é mais precoce. Algumas mamães, pelo fato do trabalho fora, já colocam a criança bem novinha na escola, o que eu acho assim um pouco prejudicial. Mas cada caso é um caso, às vezes a mãe tem necessidade realmente. Mas o quanto, mamãe, você puder evitar de colocar os teus filhos ao cuidado de outros, bem novinhos, 2, 3 anos, quanto você puder evitar isso é melhor, amém? Mas às vezes depende da fase. Eu creio que o último, talvez o tempo mais atrasado que seja isso, 6 anos, a criança já tem que estar
entrando no ensino, aí vem a fase da escola. Aí começa, né? Aprender o quê? A ler, a escrever. O Felipe, o nosso filho mais novo, sempre quis muito, né? Assim, ele sempre ficou muito incomodado com esse negócio de ler e escrever. E ele estudou o primeiro ano dele numa escola que não estava passando por uma fase muito boa, e o ensino lá foi trágico. Ele passou o ano inteiro e ele não aprendeu a ler nada, gente. E ele assim também é um pouquinho mais tranquilo do que o Davi, né? O Davi já entrou e já foi de cara, e o Felipe um pouco mais de boa na lagoa, ele demorou mais a aprender. Aí quando foi esse ano ele estava indignado. Aí nós trocamos ele de escola, pensa, pode ser a escola. E aí ele começou a primeira semana e falou assim: papai, eu ainda não sei ler, eu ainda não sei escrever. Eu falei: calma, filho. Aí escrever, ele começou a aprender o nome dele, mas a criança quer mesmo é ler, né? Eu acho que ela vê a gente passando, pega um jornal, uma coisa, que deve ser. Eu me lembro que eu era assim. Naquele tempo que eu era criança, a gente assistia novela ainda, porque ainda tinha algumas novelas que eram possíveis crianças assistirem. E eu lembro que sempre na novela da Globo, quando era o último capítulo dela, quando ia entrar a propaganda para o último capítulo, passava assim, ó: a seguir serão exibidas cenas do próximo capítulo. Quem lembra desse tempo? Que a Globo passava um clichêzinho. Só alguns, gente. Ou é porque vocês não assistem novela, porque vocês são mais novos, né? Mas a novela antiga da Globo tinha isso. A seguir serão exibidas cenas do próximo capítulo. Aí o último capítulo da novela da Globo mostrava um pouquinho do que ia passar no próximo. Era assim antes. Gente, eu confesso para vocês que toda vez, e quando estava acabando já o penúltimo capítulo, passava esse clichêzinho, aquelas letrinhas embaixo, e eu começava: a seguir, pum, acabava. Não é possível. Aí no outro dia eu ficava esperando: a seguir cenas, pum, acabava. Eu acho que eu demorei uns 15 dias para conseguir ler tudo. A seguir serão exibidas cenas do próximo capítulo. Como isso me marcou, gente, eu fiquei encucado, eu falei: eu tenho que aprender a ler. Hoje você pega um texto como esse, assim, rapidinho, você lê tudo, né? E por quê? Porque a gente vai crescendo. Mas aí o Felipe, eu acho que é exemplo de mim, ele ficou muito angustiado. Eu peguei e falei para ele: filho, até o meio do ano eu te garanto que você vai estar lendo. E aí quando foi essa semana, a gente estava no carro e falou assim: oficina, escola, telhado, Semaco. O que é Semaco, papai? Fala: filho, é o nome de uma loja. Aí ele quer saber o que é o nome agora. Eu falei: você lembra? O papai falou que até o meio do ano você ia estar lendo. Ele está crescendo. Tudo na nossa vida é assim. A gente vai crescendo. Amém? Aí vem uma série após a outra, né? Primeiro, segundo, terceiro. Agora é ano, não é mais série. No tempo que eu estudava era série. Primeira série, segunda série. Agora é ano. Só que aí vai ficando, gente, a gente vai subindo níveis e a gente vai alcançando estágios cada vez mais difíceis, não é assim? Aí quando termina o ensino médio, vem qual desafio? Que alguns jovens aqui estão passando e alguns já passaram. O desafio é saber qual curso superior eu vou escolher. Meu Deus, como isso é um tormento para alguns jovens. Essa semana eu visitei uma moça, não, na verdade a gente encontrou lá no prédio com uma menina, e ela estava com os pais. A gente falou assim: ei, está acabando o ensino médio? Falou: tô, vai fazer o quê? Ah, eu estou em dúvida, porque eu quero direito e os meus pais querem medicina. Eu falei: tudo a ver, né? Assim, é bom que está pertinho. Aí eu falei assim: então faz medicina e direito, né? Que aí você resolve tudo. Então, os nossos adolescentes e jovens chegam nesse conflito. Lembra o que eu falei antes, que o desafio era aprender a ler com 5 a 6 anos? Agora o desafio já é qual curso superior fazer. Ai, como isso atormenta alguns. E talvez alguém aqui esteja passando por esse tormento. Fica tranquilo e pede direção do Espírito Santo. Mas aí a gente entra na faculdade, e junto com essa etapa de escolher o ensino superior, vem o estágio do crescimento emocional da nossa alma. Que é o quê? A necessidade de estabelecermos relacionamentos amorosos. Surge também. Mais ou menos essa época, né? 16, 17, 18 anos. O que é precoce antes disso? Ai, pastor, eu tenho 12 e eu já estou com necessidade de desenvolver relacionamentos amorosos. Desenvolve um relacionamento amoroso com o cinto do teu pai, por enquanto. Amém? Se você tem 12 anos, meu filho, você ainda não tem condição de namorar.
e você também não, mocinha de 12 anos, 13 anos, se envolva com um relacionamento amoroso com os seus pais, amém? Não é hora disso. Eu costumo dizer que um rapaz para namorar, ele já tem que estar bem definido em muitas coisas na vida dele, principalmente na vida financeira, porque senão como é que ele vai pagar pelo menos um salário para namorada? Mas aí, voltando para a fase normal, 17, 18, 19, 20 anos, surge a necessidade do quê? De arrumar um namoro, né? E aí quando a gente arruma o namoro, vem o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? A gente começa a ser cobrado disso. Você já viu que tudo na vida é cobrança? Você está solteiro, alguém vira e fala assim: você não vai namorar não? Vem aquela necessidade de querer mudar o status da rede social, de solteiro para em um relacionamento sério, né? Ai, como tem gente que tem necessidade disso. Eu costumo dizer para os jovens que namoro é uma das piores coisas que já inventaram, gente. É fácil você falar, pastor, você já casou? Eu vou fazer 15 anos de casado agora, dia 27 de maio. Parabéns para nós nessa data, querido. Casei novo, eu sei que você está assustado aí. Eu casei mais ou menos, tinha uns 10, né? Estou fazendo 25 esse ano, então eu estou com 15 anos de casado já. Comecei cedo. Mas talvez você falar, pastor, para você é fácil falar, né, de namoro. Gente, namoro é tanta briga, sabe, é tanto ciúminho, é tanto mimimi, não sei o quê. Deixa eu ver se é rede social, deixa eu ver se é WhatsApp, deixa eu ver. Namorado passa 7 dias da semana, 5 brigando e 2 em paz, gente. Que lasqueira que é o namoro, mas faz parte da vida, amém, a gente vai seguindo. Aí que você começa a namorar, logo chega alguém e fala assim: e aí, quando é que vai noivar? Não é assim? Aí você faz o noivado, não vou pôr aqui porque não cabe. Aí depois que vem o noivado, o que começa? E aí, vai casar quando? A vida te cobrando a crescer, amém? Põe a mão no peito e diga assim: ó, a vida me cobra crescimento. Fala assim: ó, eu sou espremido ao crescimento, amém? É assim, lembra, estava lá na escola aprendendo a ler, agora já está alguém perguntando: e aí, quando é que vai casar? Olha para mim, e quando a gente casa? Qual que é a próxima cobrança? Pedro e Karine já estão enfrentando essa cobrança, eu tenho certeza, porque a mãezona está ali do lado, né? Quem mais aqui já está enfrentando essa cobrança? Carlos e Claudiane já deve estar enfrentando essa cobrança. Carlos e Jefferson já deve estar enfrentando essa cobrança. Quem mais está assim, casado, que não tem filho? E mais outros tantos jovens aqui, casais que não têm filho. Danilo e Júlia, estão caladinhos aí, né? Vai chegar, e se der bobeira vai chegar trigêmeos, se ficar demorando demais. E pior que vocês têm, né? Agora eu lembrei, a Júlia falou, esses dias chegou uma pessoa que ela está trazendo para a igreja com gêmeos. Eu falei: que beleza, ó Júlia, quem sabe vem gêmeos. Ela falou: pastor, e na família tem histórico, né? Até de trigêmeos tem histórico. Só gêmeos, né? Na do Danilo e na sua também. Se tivesse nas duas, eu já ia falar: certeza que vinha assim. Então, a cobrança é qual? Vai ter filho? Não. Todo mundo querendo que a gente cresça, né? E gente, você já viu que não para por aí? Depois que você tem um filho, qual é a próxima cobrança? Quando é que vai vir o segundo? Dá vontade de falar assim: vai ajudar a comprar fralda, filho? Eu, gente, já estou caducando, já vou fazer 15 anos de casado, já encerramos, teoricamente, a fábrica. Ainda até hoje nós estamos dando prensa. Não vai vir a menininha não? Eu falei: não, está cheio de menininha linda já na igreja. Tem a Sofia aí, amém. Tem um monte de menininha aí, lindas, filhas das nossas irmãs, né? As bebezinhas maravilhosas que nós temos aqui, mocinhas, que nós podemos pegar no colo, gente, está ótimo. Amém? Deus me deu 2 machinhos, eu estou feliz com eles. E não vai vir menininha não, amém? Olha lá o Ricardo, a menininha, eu pego ela a hora que eu quero, gente. Acaba o culto, ele leva embora, ele que vai dar leite, ele que vai comprar fralda, Deus abençoe. Mas tudo na vida é cobrança para crescermos, amém? Tudo na vida, preste atenção, aponta para crescermos, para passarmos etapas, subirmos degraus. Cutuca o irmão que está ao teu lado e fala para ele: nós somos chamados ao crescimento. Olha para mim agora. A ordem perfeita de tudo é
Presta atenção nessa frase. A ordem perfeita de tudo na vida é nascer e crescer. O que nasce e não cresce é anomalia, é defeituoso. O que nasce e não desenvolve, não evolui, morre. Você consegue entender isso? Não existe nada que é vivo que não nasça e não cresça pelo menos um pouco, que sobreviva. Tudo que nasce e não cresce morre. Você pode repetir essa frase porque ela é muito importante para a palavra de hoje. Diga: tudo que nasce e não cresce morre. Agora eu quero apertar um pouquinho a palavra. Tem até um irmão aqui na igreja que brinca assim: pastor, você que vai pregar hoje? Eu falo: então hoje vai ter stand-up, né? Eu falo: não. Tipo assim, me chamam de um palhaço gospel, né? Com muito carinho. Mas é porque eu gosto mesmo de pregar assim, brincando. Mas a verdade, eu queria que você me desse um pouquinho da tua atenção, porque a palavra hoje, eu acho que daqui para frente nós não vamos ter mais nenhum riso. É uma palavra um pouco dura, mas eu preciso te falar o que o Espírito Santo tem me cobrado. E eu preciso te falar aquilo que o Espírito Santo tem para nós essa manhã. Promete não sair daí? Diga para o irmão que está do lado: se você levantar eu te seguro. Fala para ele, fala: nós vamos ficar juntos aqui, nós dois, até o fim. Gente, olha para mim. Se tudo na vida, a ordem natural é nascer e crescer, na espiritualidade não é diferente. Presta atenção. Na vida cristã, espiritual, quando nós encontramos com Jesus, a palavra chama esse termo de nascer de novo. Diga comigo: nascer de novo. Quando Jesus falava com Nicodemos, ele disse nisso: é necessário você nascer de novo. Ele até perguntou: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, é no espiritual. É no nível da espiritualidade. Quando nós encontramos com Jesus, nós nascemos para a nova vida em Cristo. Amém? Isso é identificado pelo Romanos 10:9, aquilo que eu creio no coração, confesso com a minha boca, é ratificado com o batismo nas águas. Amém? Mas então eu nasço para uma nova vida em Cristo, uma nova vida espiritual. É natural que nós possamos entender que, queridos, quando nós nascemos de novo, nós também temos que crescer. Nós também temos que subir níveis na nossa vida. Amém? O próprio apóstolo Paulo nos ensinou isso. Lê comigo aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. 1 aos Coríntios capítulo 13, vamos ler o verso 11. Olha o que Paulo diz. Quem encontrou, diga amém. Quem não tiver Bíblia, pede licença, lê com o irmão que está do lado. Paulo disse assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Olha o que ele diz no fim do verso: quando me tornei homem, ou seja, quando eu cresci, amém, deixei para trás as coisas de menino. Olha para mim, Paulo sabia muito bem a importância de crescermos na fé, de subirmos os degraus da espiritualidade cristã. Amém? Olha só o que ele disse aos Efésios. Abre comigo, olha essa carta maravilhosa. Chega um pouquinho para frente, aos Efésios capítulo 4, do verso 13 ao 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13. Olha só que maravilha esse ensinamento de Paulo para nós. Todos acharam? Amém? Preste atenção: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos, olha só, falando de crescimento, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo está falando o que aqui? De crescermos. Amém? Continua: o propósito para que crescemos é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas,
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, olha o que ele diz: cresçamos, diga comigo, cresçamos, fala forte, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, amém? Só leia agora: de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Eu gosto muito da versão NVI. Eu te aconselho a comprar uma Bíblia na versão NVI, porque ela não é nem tão tradicional quanto a antiga. Esse dia um irmão falou: pastor, eu não consigo entender nada da Bíblia, porque ele está lendo a versão tradicional zona. Realmente tem palavras lá que você não assimila. E eu também não aconselho a linguagem de hoje, porque ela já é muito moderna, acaba mudando o sentido. A NVI conseguiu um equilíbrio. Ela não é nem tão antiga e ela também não é nem tão nova, e é perfeita. Então eu gosto dessa versão NVI, porque Paulo diz aqui de forma bem clara: gente, olha para mim, nós precisamos crescer, nós precisamos alcançar a estatura de Cristo. Amém? Para quê? Para que possamos edificar uns aos outros, viver em amor. Então eu quero resumir em 2 estágios que nós podemos observar na vida cristã, e quero te levar a examinar só 2. Em qual deles você está? O primeiro estágio, olha para mim, é o do novo convertido. Amém? A pessoa que se encontra com Jesus, ela nasce de novo há pouco tempo. E um detalhe: o mais interessante é que identificar esse estágio do novo convertido não é medindo o tempo de igreja que ele tem, tá? Porque tem gente que está há 25 anos na igreja e ainda está nesse estágio do novo convertido. Você vai ver quando eu te falar os 2 estágios, você mesmo analisa a tua vida em qual você está. Então não é o tempo de igreja, ok? Mas é a postura da pessoa, é o pensamento que gera as atitudes dela. A mentalidade do indivíduo determina se ele é novo na fé ou não. O novo na fé, olha só, é aquele que está na fase de se empolgar com os presentes que ele recebe do Pai Celestial. É aquele que está assim, maravilhado com os milagres que começam a acontecer na vida dele. É tipo assim, aquela pessoa que vivia totalmente nas garras do diabo, vivia doença uma atrás da outra, problemas para todo lado. Aí ela se encontra com Jesus, e todo mundo que se encontra com Jesus, logo ele começa a fazer milagres na sua vida. Isso é real. E aí o novo convertido, o que vive nesse primeiro estágio, ele se empolga muito com isso. Amém? Por quê? Porque ele está recebendo uma cura, ele está recebendo libertação, ele está recebendo bênçãos financeiras, e ele fica maravilhado. E isso realmente é muito bom, porque Jesus faz isso. Amém? É fácil de conhecer quem está nesse estágio da fé. É aqueles que se empolgam muito com os favores que recebem de Deus, os milagres, as bênçãos. Mas pastor, existe algum problema nisso? Claro que não, porque é o próprio Jesus que dá isso para quem se encontra com Ele. Amém? Se tivesse problema, Jesus não dava. Você encontra o cego de Jericó lá, ele conhece Jesus, a primeira coisa que acontece na vida dele é ser curado. Ele salta de alegria, a Bíblia diz, porque ele recebe um milagre. Na tua vida também é assim. Lembra quando você se encontrou com Jesus? De cara, milagres, maravilhas começaram a acontecer na tua vida. Você se empolgou com isso. Esse é o primeiro estágio na fé, na vida, na nossa espiritualidade cristã. Amém? Eu quero que você se lembre. Eu quero citar 2 textos para a gente ver. Nós vamos basear esses 2 tópicos nesses 2 textos. O primeiro é do endemoniado gadareno. Eu já até preguei alguns dias atrás aqui sobre ele. Jesus desce com os discípulos do barco na terra de Gadar, e ele encontra ali um homem que estava numa situação terrível. Segundo a Bíblia, esse homem tinha mais de 2.000 demônios nele. Você consegue imaginar o que é isso? Um demônio já arrebenta com a vida de uma pessoa. Agora você imagina 2.000 demônios. Aquele homem vivia num estado de possessão tão terrível, que a Bíblia diz que as pessoas prendiam ele com grilhões, ele quebrava os grilhões. Eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada. Eu já vi uma mulher endemoniada, 4 homens não conseguiram segurá-la direito. Quem já viu aqui alguém possesso sabe do que eu estou falando.
a pessoa fica com uma força descomunal, né? O demônio traz ali tudo que a pessoa em perfeito normal jamais teria. Agora imagina 2.000 demônios, aquele homem ele era muito furioso, certamente ele batia nas pessoas que passavam lá. Detalhe, ele vivia nu, o diabo fez ele perder toda a sua dignidade. Roupa fala de dignidade, a roupa que nós vestimos, ela tampa a nossa vergonha, amém? O diabo fez aquele homem perder a vergonha, perder a honra, perder a sensatez dele. O diabo tirou, ele colocou ele na nudez. O diabo tirou a consciência dele. Por quê? Porque ele vivia de um lado para o outro, batendo nas pessoas, virou um homem violento. E o diabo tirou ele de casa também, porque a Bíblia diz que ele morava no cemitério. Mas olha só, de repente, Jesus desce da terra de Gadara, aquele endemoniado vira para ele, os demônios falam: ah, filho de Deus, por que vieste nos perturbar, atormentar-nos o tempo? Jesus falou: cala a boca e sai dele. Os demônios falaram: deixa a gente entrar nos porcos que estão aqui. Jesus permitiu, os demônios saíram daquele homem e imediatamente ele retomou a consciência, viu que estava nu, deve ter ficado envergonhado. O que Jesus começou a fazer na vida dele assim que Jesus se encontrou? Milagres. Primeira coisa que Jesus faz é libertar a vida dele de um homem possesso, escravizado por demônios. Os demônios vão embora e agora ele está livre. A segunda coisa que Jesus faz, certamente Jesus fala: Pedrão, arruma uma roupa aí, arruma uma bata, arruma uma túnica, vamos vestir esse homem. Jesus liberta ele, Jesus começa a dar presentes para ele. Jesus dá uma roupa, agora ele tem uma roupa, ele se assenta com Jesus vestido. É isso que Jesus faz na nossa vida no primeiro estágio. Ele começa a nos dar bênçãos espirituais, como a libertação, e bênçãos materiais, como a roupa que vestiu aquele homem. E aí ele se assenta aos pés de Jesus e começa ali a aprender maravilhado: eu quero mais, eu estou recebendo, assim é na minha vida e na tua também. Isso é maravilhoso, queridos, amém? Ele fica tão em estado de graça com o que Jesus faz na vida dele, que ele se assenta aos pés de Jesus para aprender mais. Esse ex-endemoniado gruda em Jesus ali. Por quê? Porque afinal de contas, receber milagres que ninguém mais poderia dar, tipo, tirar ele da nudez, da pobreza, da miséria, da morte, porque ele morava no cemitério, da discriminação das pessoas. Jesus limpa o nome daquele homem, amém? Ele era conhecido como um louco nu, que morava no cemitério. Jesus agora limpa o nome dele, lhe dá roupas para vestir, e faz ser enxergado como homem novamente. É isso que Jesus faz na nossa vida no primeiro estágio. Isso é consequência desse primeiro nível: receber milagres, ver e ter a sua vida sendo transformada, olha para mim, da miséria para a prosperidade, da solidão para a alegria, amém? É isso que Jesus faz, da solidão para a comunhão, da derrota para a vitória, da morte para a vida, amém? Tem uma segunda história que eu quero que você medite comigo, de um camarada chamado Pedro, que eu também preguei alguns dias atrás sobre ele. E Pedro, estava um empresário fracassado. Por quê? Um pescador derrotado. Ele trabalhou a noite inteira e ele não faturou nem um centavo. O resultado do trabalho de Pedro aquele dia foi negativo. Na verdade, ele não ficou no zero, ele ficou no negativo. Por quê? Porque Pedro tinha como que uma companhia de pesca. Ele tinha que pagar para os outros barcos também. Pedro certamente tinha funcionários. Então aquela noite que eles trabalharam, Pedro ficou no negativo. Olha Jesus falando aqui com alguns empresários, que quando você conheceu Jesus, você estava no negativo, da miséria. E o que ele começou a fazer de cara na tua vida? Igual ele fez com Pedro. Presta atenção, Jesus encontrou com Pedro, Pedro abriu o coração para Jesus. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Ei, Pedrão, pega essa rede sua aí, vai para aquele lugar lá e joga lá, que você vai pescar. Pedro falou assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, agora essa hora, 9 horas da manhã, não é hora de pegar peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei. Pedro lança as redes e ele puxa. Quando ele pega, olha só o que Jesus faz no primeiro estágio da nossa vida. A Bíblia diz que Pedro pega
tanto peixe naquela rede, que ele teve que chamar os barcos vizinhos, amém? Porque não cabia no barco dele. Olha o que Jesus faz na nossa vida. Ele nos transforma de empresário derrotado para um empresário que começa a faturar. Jesus é maravilhoso, posso ouvir um amém por isso? De cara, Pedro recebe um milagre financeiro. Peixe, 9 horas da manhã na rede, só Jesus. Jesus transforma sua noite de prejuízo em uma manhã de lucros assustadores. E é exatamente isso que Jesus faz por nós. Presta atenção, Ele muda a nossa sorte. Ele reverte o nosso quadro de tristeza e derrota para alegria e vitória, da pobreza e escassez para a prosperidade e a fartura. Mas e aí, pastor? Qual problema tem que está nisso aí? Nenhum. O próprio Jesus está fazendo isso conosco. Agora, preste atenção. O grande problema não é vivermos esse estágio. O grande problema é não passarmos para o próximo. E aqui eu quero passar para a parte final da palavra, mas eu preciso te levar a meditar no segundo estágio da vida cristã que precisamos crescer. O problema não é encontrar com Jesus e começar a receber bênçãos e milagres maravilhosos. O problema é ficar a vida inteira nesse estágio. Lembra do que eu falei no início? Aquilo que nasce e não cresce, morre. Tem crentes que passam a sua vida inteira nesse primeiro estágio aqui, ó, que estão sempre em busca de algo para si, sempre estão querendo mais um milagre, sempre estão em busca só de mais uma bênção, mais um desejo seu realizado. Tem crente que resume toda a sua vida com Deus apenas em receber favores e bênçãos da parte do Pai, como se Deus fosse apenas um balcão de conveniências, que eu chego e pego o que eu estou precisando. Tem problema em receber milagre de Deus? Não. Mas tem uma hora, como Paulo disse, a gente tem que crescer, a gente tem que passar para a próxima fase da nossa vida. Eu te mostrei na introdução da palavra que tudo é assim. Tem pessoas que estão sempre querendo mais para si apenas. Ai, mas tem mais um milagrezinho? Não, é como aquele caso, a pessoa pede tudo. Chegou no lado, você não tem 10 reais? Não, tem não. E 5? Também não. E 2? Também não. É moedinha de R$1? Não, também não. Mas o que é isso aí no seu bolso? Esse aqui é um colírio. Ah, então pinga aqui para mim, por favor. Tem gente que é desse jeito. Só sabe pedir. Ele só pensa em vir num culto como esse, para quê? Qual é a bênção que eu vou receber hoje? Qual é o milagre que vai cair hoje no meu colo? Sabe, queridos, Deus está nos chamando para o crescimento, amém? Porque olha para mim, isso é muito sério que eu vou te falar. Quem vive só nesse primeiro estágio aqui, ó, de encontrar com Jesus e ficar recebendo milagres dele, logo, logo vai resultar num sentimento vazio na sua vida que não é suprido por nada. Porque nós, seres humanos, temos um vazio dentro de nós chamado ego, que nada preenche ele se não for a plenitude da vida de Deus na nossa vida. Você pode receber a quantidade de milagres que você quiser, se você resumir em você mesmo, em si próprio, tua vida vai ficar vazia. Quanto mais você tem, mais você quer. E aí sabe o que começa a acontecer? Vão começar a vir as reclamações, as acusações, os questionamentos. A fala de quem vive só nesse primeiro estágio de vida aqui é a mesma. Sabe qual é? Ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda, ninguém vê meu problema, ninguém me visita. Passei uma luta assim, ó, ninguém foi lá, eu não sei o que, ninguém me faz, é a mesma. O que você tem, irmão? Ah, estou triste. Por quê? Porque tem uma semana que o pastor não me liga. O que você tem, irmão? Eu estou magoado. Tem 5 domingos que eu não vou na igreja e ninguém me procura. Para um novo convertido, isso é sim um problema sério, não pode acontecer. Mas para quem já está há 15 anos na fé, 20 anos de fé, primeiro é uma pouca vergonha faltar 5 cultos seguidos e depois ainda ficar de biquinho. E ninguém me ligou.
estou sozinho, abandonado. Na verdade, queridos, não é que essas pessoas não têm nada, mas é que elas sempre estão querendo mais. E por mais que tenham, elas nunca vão se dar por satisfeitas, porque a sua vida vai ser sempre incompleta, porque ela só sabe olhar para a sua vida. Preste atenção. Quando o ex-endemoniado gadareno estava vestido, olha só que lindo isso, lúcido, abençoado, ele queria continuar recebendo mais de Jesus. Olha, quando Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus. Aquele ex-endemoniado ficou tão maravilhado com o que Jesus fez na vida dele, milagre, sabe? De um Zé nada, de um zero à esquerda, para um homem que agora estava de novo voltando a ser homem, que ele queria continuar sugando dessa fonte, chamada Jesus. Tanto é que quando Jesus foi entrar no barco para ir embora, o ex-demoniado veio atrás dele. Jesus falou assim, ei, onde você vai? Ele falou, eu vou com o senhor. Por quê? Porque eu quero mais bênçãos, eu quero mais milagre. O que Jesus fez com ele? É hora de crescer, filho. É hora de passar para o segundo estágio da vida. O que Jesus falou para o ex-demoniado? Volta para a tua casa e reparte com os seus aquilo que eu te dei. Esse é o segundo estágio da vida. Parar de ficar pensando só em receber e começar a compartilhar daquilo que eu tenho recebido. O segundo estágio da vida cristã é parar de ficar pensando só no milagre que eu preciso e começar a me preocupar com o milagre que alguém precisa do meu lado. Você está me entendendo? Diga amém. Jesus disse para ele, não, você não vai comigo não. Você já recebeu o que precisava por enquanto. Volta lá, passa para a próxima fase da vida. E sabe o que ele fez? Ele voltou e repartiu aquilo com toda a família dele, só que ele não parou por aí não. A Bíblia diz que ele pregou em Decápolis. Sabe o que é isso? 10 cidades. Esse ex-endemoniado recebeu tanto de Jesus, só que imediatamente ele já amadureceu de tal forma que ele foi distribuindo isso para 10 cidades. Isso não queima a cara de alguns de nós aqui de vergonha não? Um camarada que com nem uma semana de convertido prega como missionário para 10. Imagine quantas pessoas esse ex-demoniado alcançou. E talvez nós tenhamos pessoas aqui que já têm décadas de vida cristã, e você ainda está vindo para um culto como esse pensando no milagrezinho que você precisa receber. Se eu fosse você, eu tomava vergonha nessa manhã. Se eu fosse você, eu tomava um posicionamento. O quanto Deus tem te dado, pelo amor de Deus. O Senhor me perturbou, me incomodou essa madrugada. Ele falou, diga exatamente o que eu estou te falando. Essa palavra não é boa de pregar para a igreja, porque eu não vou arrancar nenhum sorriso de vocês. E talvez alguém ainda fique até um pouco irritado, mas entenda que é o Espírito Santo batendo na porta do teu coração e te dizendo, eu já tenho te dado tanto, eu já tenho feito tanto na tua vida. Para de olhar só para os seus próprios problemas, para de ficar preocupado com a prestação da casa, do carro. Eu sou Jeová Jiré que te sustento, eu fiz, eu vou continuar fazendo. Olha para quem está do teu lado, olha para o lado, se preocupe com outras pessoas, porque aí a tua vida vai ter sentido. Sabe, queridos, enquanto nós ficarmos nessa vida miserável, desgraçada, olhando só para nós mesmos, nós vamos morrer na fé. Por isso que está cheio de gente desviando, porque não encontra o sentido da vida. Sabe, queridos, esse segundo nível de fé é o que Paulo se referiu quando ele disse que nós precisávamos crescer. É o estágio que nós passamos de meros caçadores de bênçãos, egoístas, pessoas que só sabem pedir para si. Nós passamos para a fase de abençoadores, amém? De pessoas que se preocupam com algo mais do que o seu próprio umbigo, de pessoas que enxergam algumas pessoas além da sua família, daquele do seu próprio sangue, que clamam por algo mais do que os seus próprios desejos e caprichos pessoais, que pensam nos outros, que vivem para repartir, para entregar algo aos outros. É o nível daqueles que vêm para o culto como esse, não com o pensamento, o que eu vou receber? Mas eles vêm para o culto como esse pensando assim, a quem eu vou abençoar? É esse tipo de pessoa que pega um envelope azul desse para entregar, para comprar um lote de oferta, para comprar dar uma oferta para comprar um lote. É esse tipo de pessoa que vem para um lugar como esse e vê uma irmã chorando e não vai embora sem dar um abraço nela e perguntar como ela está.
é esse tipo de pessoa que vem num lugar como esse e chega antes do culto, porque convidou pessoas para cá, e ela precisa estar aqui para se preocupar. Agora quem não chegou nesse nível ainda, quando chega 10h15, 10h20, 10h30, 10h40, quando vem. Por quê? Porque eu vou é para receber mesmo. Se eu não tiver nada para receber aquela semana, se brincar eu nem vou. Ainda está no primeiro estágio da fé. O que nasce e não cresce, morre. Nós somos chamados para crescer. Põe a mão no teu coração e diga assim: Deus me chamou para crescer. Gente, eu tenho orado para nós chegarmos nessa igreja aqui a maturidade. Olha para mim, daqueles que acordam de manhã cedo, não dizendo assim, ó, como é que eu posso me dar bem hoje? Eis aí o dia que o Senhor criou, vou lucrar e vou me dar bem nele. Nós estamos orando para a nossa mentalidade ser diferente. Que você acorde amanhã, segunda-feira, 6h30 da manhã, e você pense assim, ó, a quem eu vou abençoar hoje? Amém? Quando você colocar um dinheiro dentro da tua carteira amanhã, você pensa assim, ó, Deus, me mostra a quem eu possa ser generoso nessa segunda-feira. Se você fizer isso, Deus vai te mostrar. E detalhe, quanto mais você tirar da tua carteira para ajudar a vida de outros, mais o Senhor vai colocar lá. Vou te mostrar na Bíblia agorinha o quanto esse milagre é poderoso. Que você vai abrir a tua empresa e pensa assim, ó, quem eu posso dar oportunidade? Sabe a diferença da oração para quem está no primeiro estágio para a segunda? A interpretação da oração de Jabes. Quem está no primeiro estágio, ele vê Jabes orando e fala assim, Deus, alarga as minhas tendas. Ele pensa assim, ó, Deus, alarga as minhas tendas porque eu quero ter mais lucro. Esse é o primeiro estágio ainda não cresceu. Quem está no segundo, ele fala assim, ó, Deus, alarga as minhas tendas porque eu quero abençoar mais vidas. Para que você quer ter uma empresa grande? Só para você faturar mais? Ficar podre de rico, sentado num trono de ouro? Você ainda está no primeiro estágio, não cresceu. Mas você quer abrir uma empresa para quê? Para dar emprego, para abençoar vidas e famílias? Você já está no segundo estágio. O que você vai fazer no teu trabalho? Olha para mim. O que você faz de manhã cedo no teu trabalho? Você vai lá só para trabalhar e receber o teu dinheiro? Você ainda está no primeiro estágio. Mas você chega lá no teu trabalho procurando um colega de serviço teu que está precisando de oração, você já está no segundo estágio. Você está preocupando em abençoar. Que seja o teu patrão. Às vezes você vê ele meio triste. Você chega nele, encosta e fala assim, o senhor está meio cabisbaixo, o que foi? Talvez ele vai abrir o coração para você e falar assim, minha vida está uma miséria. O que você vai fazer? Você vai se preocupar em abençoar ele. O que eu posso fazer pelo Senhor para te ajudar? Você está no segundo estágio. Você está crescendo na fé. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo experimentou isso imediatamente após se encontrar com Jesus. Olha só. O resultado na vida dele foi imediato. Por quê? Porque a pesca que Jesus mandou ele fazer foi tão poderosa, e eu quero terminar te ensinando isso. Pedro, amém? Perdão, falei Paulo. O resultado na vida de Pedro foi tão maravilhoso que quando ele pega a rede cheia de peixes, imediatamente Jesus leva ele a viver o segundo estágio. Por quê? Porque os peixes que Pedro pegou eram tantos que não cabiam só no barco dele. Você está entendendo? Eu quero até liberar uma palavra profética aqui para ver se eu arranco um sorriso de vocês. Que a quantidade de peixe que Deus vai colocar na tua vida quando você atingir o segundo estágio vai ser tão grande. Só que filho e filha de Deus é tanto peixe. Aí você vai pensar assim, não cabe tudo no meu barco. Cabeçudo. É porque não é para caber tudo no seu barco mesmo, não. Deus vai mandar tanto peixe na tua rede, é para você assoviar e chamar os barcos vizinhos, para você encher o barco deles de peixe também. Vê se liga. Como é que eu não estou conseguindo, não está cabendo tanta bênção que eu estou recebendo. Não está cabendo? Deus está falando contigo nessa manhã. Tem barco do teu lado que está vazio. Se não está cabendo no teu, é porque Deus aproveita a criatura. Deus ainda está te dando tanto. É para você repartir. Pastor, eu não sei nem o que eu faço com o meu dinheiro. Pastor, graças a Deus está sobrando dinheiro no mês. Pastor, a minha empresa está faturando tanto que eu estou assustado. Deus está te dando hoje uma direção. Ele está enchendo o teu barco de peixe, porque tem barco do teu lado que está vazio. Você precisa pegar desses peixes e distribuir para quem está do teu lado. O propósito da nossa vida é tocar a vida de outros. Quem me entende, diga amém. É isso que Jesus quer fazer na tua vida.
te transformar em um repartidor de bênçãos. Amém? Presta atenção, você vai pegar tantos peixes que não vai caber, você vai ter que compartilhar. Posso ouvir um amém? Você vai ter que encher o barco de outros. Agora, olha para mim. Enquanto você ficar aí tentando colocar tudo somente dentro do seu barco, Jesus não vai te dar. Quem que manda o peixe na rede? Quem? 9 horas da manhã ninguém pega peixe em rede. Quem que fez aquele cardume malhar na rede de Pedro? Jesus. Presta atenção, é Jesus que vai mandar os peixes para a tua vida. Só que ele só vai mandar se ele conhecer teu coração. Talvez você está aí já reclamando na fase, não vem nada para a minha vida, né? Por quê? Porque se você ficar recebendo peixe, colocando só no teu barco, o que vai acontecer? Pensa comigo aí. Peixe, quantidade enorme de peixe só no teu barco, você não divide com ninguém, vai enchendo, uma hora o barco afunda. E Jesus não quer que teu barco afunde. Dá uma cutucada do irmão e diga para ele, Jesus não quer que teu barco afunde. Amém? Aí o que ele vai fazer para o teu barco não afundar? Olha para mim, gente, Jesus falou isso forte comigo. Eu preciso compartilhar com você. O que Jesus vai fazer se ele está mandando peixe, você não reparte com outros barcos? Ele sabe que se você for colocando tudo no seu, o barco vai afundar. O que ele vai fazer para o teu barco não afundar porque ele te ama? Vai parar de mandar peixe. Aí vem os 7 anos das vacas magras. Pastor, eu não entendo essa miséria que eu estou passando, pastor. Tudo que eu faço não dá certo. Meu marido, ele é um pamonha também, mas a vida dele não dá nada. E é tudo que eu ponho a mão, mas depois... Lembra um pouquinho, volta um pouquinho. Quantos peixes Deus te deu ontem? O que você fez com eles? Comeu tudo sozinho? Talvez o que você está passando hoje é resultado disso. Amém? Essas pessoas que vivem no primeiro estágio, elas só querem bajulações, mimos, né? Elas só enxergam os seus problemas. Ela gasta todo o tempo em favor apenas delas. Entra ano e sai ano só olhando para o seu barco. E é exatamente por isso que o barco está vazio. Porque Jesus não vai mandar você não passar para a próxima fase. Logo, para você receber bênçãos, benefícios, né, milagres, se não cabe mais no teu barco e você não reparte, o Senhor não vai querer que você morra com isso. Alguns aqui já estão nessa fase, infelizmente, na fase de que pararam de pegar grandes peixes. E outros ainda vão passar por isso, se você não subir logo para o próximo degrau que Deus tem para a tua vida. Pastor, você está jogando praga na gente? Não, eu só estou te ensinando o que está na Bíblia. Tem gente aqui que já está vivendo a escassez, que você não compartilhou o que você recebeu ontem. E tem gente aqui que o Espírito Santo diz, se você não passar para a próxima etapa da sua vida, você pode viver essa escassez. Diga comigo, misericórdia. Se eu te dar um dado assustador aqui, você sabe que a quantidade de crentes que não se envolvem em nada, além das suas próprias vidas, dentro das igrejas, é assustadoramente 70%. Foi feita uma pesquisa em todas as igrejas, quem se envolve nas coisas, quem participa dos grupos, ministérios, do trabalho da igreja, são 30%. Numa igreja de 100 pessoas, 30 se envolvem e 70 são espectadores, caçadores de bênçãos. Numa igreja de 1000 pessoas, 300 só arregaçam a manga, colocam a mão no arado, 700 ficam sentados esperando o milagre chegar no seu colo. 30 visitam, fazem telefonema, oram pelos enfermos, abençoam os colegas de trabalho, e 70, eu quero um telefonema, eu quero uma oração, eu quero uma visita, eu quero isso. Esse dado é assustador, queridos. Ah, pastor, mas olha para mim, que eu vou terminar, mas ainda preciso te falar esse negócio duro. Ah, pastor, mas eu venho para o culto, eu estou envolvido. Você vem para o culto para você receber o seu milagre. Você vem para ouvir uma palavra boa para você, algo que você pode aplicar na tua vida, para buscar uma direção para você, um ensinamento para você melhorar. Não passa disso. Ah, pastor, não é assim não, eu trabalho na igreja, eu canto, eu toco, eu danço.
Você canta, toca e dança porque isso faz bem para o teu ego. Porque você tem um artistazinho dentro de você que gosta de ser exaltado quando você está aqui em cima fazendo isso. Não é porque você quer servir as pessoas. É porque você tem um Michael Jackson dentro de você que tem necessidade de se aparecer. Não vem falar para mim que cantar, tocar e dançar é um ministério frutífero, se não resulta em almas, nem ministério é. Ah, pastor, eu faço parte da recepção da igreja, do diaconato, eu carrego envelope para os irmãos. É? Será mesmo que isso é um ministério frutífero? Será mesmo que Deus te chamou para parar aí? Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Tanto são que nós temos aqui ministros. Acabou de cantar um grupo de pessoas aqui, que todos eles, posso dizer com alegria, passaram já para o segundo estágio. Você vê jovens adorando ao Senhor aqui, mas eles estão envolvidos em cuidar de vidas no dia a dia. Eu louvo a Deus por isso. Nós temos diáconos que estão aí agora com envelopes nas mãos, mas eles já passaram para o segundo estágio. Eles sabem que o ministério deles não se resume só a ficar um envelope na mão, porque amanhã, segunda-feira, terça, quarta noite, quinta noite, eles estão numa célula, eles estão preocupando com vidas, amanhã eles estão no trabalho deles, orando por pessoas. Glória a Deus, os nossos recepcionistas estão lá, pegando na sua mão aqui, você acha algo simples, mas amanhã eles estão fazendo a mesma coisa no trabalho deles, abençoando vidas. Por quê? Porque eles passaram para o segundo estágio da vida. Amém? Mas será que quando nós paramos só nesse ponto do ministério, é um ministério de verdade ou é só um desencargo de consciência? Ah, eu estou aliviando o peso na minha consciência. Eu fui lá na igreja, fiz o meu papel, peguei meu microfone e cantei. E aí, o que mais? Não, só, tá bom. É só. O teu artistazinho já foi suprida a necessidade dele. Não, eu peguei na mão já das pessoas lá na porta. Só, parou aí? É só isso que Deus tem para a tua vida? Absolutamente não. Amém? Ah, pastor, eu dou aula para as crianças lá na salinha. Será que Deus não quer que você ultrapasse essa linha da superficialidade, não, professor que está aqui? Se envolvendo de verdade na vida dessas crianças que estão lá? Olha só, sabendo onde elas moram, ultrapassando as fronteiras da parede lá da sala, amém? Entrando para valer na vida desses meninos, dessas crianças, descobrindo as misérias deles, descobrindo os traumas emocionais, espirituais, materiais, fazendo parte mesmo da vida deles, ou será que só estando dentro ali da sala, dando uma aula, peguei uma folhinha, passei, será que é só isso que Deus tem para nós? É importante já? Mas ainda é a primeira etapa. A segunda é quando você se preocupa, vai além. Você sabia que nós temos crianças aqui que são espancadas dentro da sua casa pelos seus pais, e dentro da salinha lá, professor, você não vai notar isso, se você não fizer parte da vida dela, se você não fizer uma visita na casa dela, você não vai saber que o pai dela é um alcoólatra, que bate nela, bate na mãe, e essa família precisa de ajuda. Só que você ficar aqui dentro, você vai ajudar muito pouco. Você precisa passar essa fronteira, você precisa ir lá aonde ele está sofrendo, aonde a miséria está acabando com eles. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Não é ficar aqui dentro dessas paredes. Aqui é muito bom, gente, é muito confortável. Se nós não sairmos daqui e cumprirmos a próxima fase da nossa vida, o nosso tempo é perdido. O Senhor está te chamando para crescer. Deus está te chamando para crescer, para abençoar vidas, amparando. Eu louvo a Deus porque isso já tem acontecido aqui, queridos. Olha, eu confesso para vocês, essa igreja vai fazer 13 anos. Se nesses 13 anos eu não tivesse visto isso acontecer, eu já tinha desistido de ser pastor, gente. Eu confesso. Primeiro porque eu não sou pastor por profissão. Eu não venho pregar hoje aqui de manhã porque eu sou funcionário da igreja, embora seja, mas eu não venho pregar aqui porque eu tenho que receber um salário, de forma alguma. Deus conhece meu coração, Deus conhece o coração da pastora. Olha, eu já teria largado isso aqui há muito tempo se eu não tivesse visto isso acontecendo, porque eu não aguento algo que a Bíblia não se cumpre, eu não aguento. Mas antes de terminar, eu preciso te falar isso. Eu louvo a Deus porque isso já tem acontecido. Você sabe a nossa escolinha Aprisco aqui de futsal? O que os nossos professores estão fazendo? Eles não estão só ensinando futebol para essas crianças, não. Eles vão na casa delas e descobrem que elas passam fome, e eles compram cesta básica e entregam para essas crianças. Eles vão na casa delas e descobrem que elas não têm uma calça jeans para ir para a escola na segunda-feira.
e eles tiram do seu próprio bolso e abençoam essas crianças. Isso é o segundo estágio da fé. É para isso que Deus chamou. Não é para vir num culto como esse, ficar pensando no milagre que você tem para receber, não. Esse milagre vai acontecer. Jesus já falou, olhe para os pássaros, nenhum deles trabalha, e mesmo assim nenhum morre de fome. Quem dirá vocês, filhos de Deus? Deus vai te sustentar, Deus vai dar o que você precisa. Jesus vai mandar o peixe para o teu barco, mas você precisa compartilhar esse peixe. Tem gente morrendo de fome do teu lado. Eu louvo a Deus, porque aqui na igreja nós temos líderes, homens e mulheres que têm ultrapassado essas paredes e têm se envolvido no cotidiano duro, sofrido das pessoas, problemas terríveis, gente, que têm destruído vidas. Mas eu termino te dizendo, enquanto nós ficarmos só aqui cantando nos cultos, levantando as mãos, a mãozinha para o céu, dizendo aleluia, glória a Deus, esses problemas que as pessoas passam lá fora dificilmente serão resolvidos. Deus te chamou para entrar nisso. Deus está te chamando para crescer, para passar para o próximo estágio da maturidade cristã. Qual é o estágio? Ser uma bênção e não ter bênção. Lembra que Deus disse para Abraão? Abraão, eu farei de ti uma bênção, sê tu uma bênção. Deus não falou que ia dar milagres, encher de bênção, embora o tenha feito. O grande propósito de Deus para a sua vida é alcançar a vida de outros com amor. Posso ouvir um amém? Os mesmos favores e amor que você foi alcançado, você passar para frente. Se parar em você, vai ficar incompleto. Eu sempre gosto de repetir essa frase: a nossa vida só encontra sentido quando ajudamos a dar sentido à vida de outros. Repete para gravar, fala: a minha vida só vai encontrar sentido quando eu ajudar a dar sentido à vida de outros. Olha para mim para orar. Você é crente? Está frustrado? Está vazio? Está cheio de mimimi? Reclamando da vida? Cheio de problemas? Sabe por que está acontecendo isso? Porque teu barco está ficando vazio. Jesus está mandando os peixes pararem de entrar nele, porque Ele é quem manda os peixes. Agora Ele manda para quê? Para você dividir com outros barcos. Muda o sentido da tua vida hoje mesmo. Levanta de manhã cedo com a missão de tocar pessoas, de abençoar vidas, e você vai ver que a vida vai encontrar um sentido perfeito e completo em Deus. Nós estamos gerando células aqui na igreja, grupos pequenos. Você tem se preocupado em envolver com isso? Não, pastor, eu não tenho tempo. Não tem mesmo, não. As questões da sua vida são muito mais importantes. Não dá para preocupar com a vida de outros, não é verdade? É porque você ainda está no primeiro estágio. Eu oro a Deus para que você cresça. Nós estamos nos envolvendo em discipulado, MDA, cuidar de vidas. E tem gente aqui que Deus está queimando isso aí no teu coração. Não foge disso não. É o Espírito Santo que está gerando no teu coração. Se preocupar com vidas. Amém? Procura conhecer mais disso. Vem na terça-feira. Terça-feira a gente está falando bastante sobre isso. Se envolva. Nós já temos alguns grupos funcionando. Ai, pastor, eu tenho trauma disso no passado. Você já tem tido razão suficiente para confiar em nós aqui, pastores, esse tempo que você está conosco, e sabe que nós, pastores, não vamos colocar você num barco furado. O negócio aqui é de Deus para a tua vida. Pode se envolver. Deixa Deus te dar um propósito, uma razão na tua vida. Discipulado é uma ferramenta poderosa, queridos. Você sabe, quem já passou por isso sabe, que ao mesmo tempo que você recebe, você dá. Você pode e deve se envolver nisso, enquanto ainda é tempo, amém? Fica de pé no seu lugar.